Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, aumente o som, vai! Pam, 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 pam. Estamos ao vivo, 18 horas e 29 minutos. Muito boa noite, que alegria poder comunicar com você aí do outro lado. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Uma semana abençoada, a última do mês 1, hein? Estamos finalizando nessa semana o primeiro mês do ano e com a graça dele, a Deus, no qual quero agradecer por estar aqui juntos com essa equipe maravilhosa que fizeram o programa na semana passada, durante a minha ausência, com muita qualidade, destreza, maestria e levando para você o que o nosso programa prega, a alegria de levar o esporte, que é muito bom, hein? E olha só, hein? Teve muita coisa legal. Vocês viram aí NBA, Yannick Sinner, Madison Keys lá no tênis e também o Campeonato Goiano pegando fogo. Temos muita informação, entrevistas, debates, classificações. Vamos juntos participar desse programa que eu quero convidar você agora para sentar, ficar tranquilo na sua casa, aonde quer que você esteja. Permita-nos que entremos e desfrutamos juntos desse programa que preparamos para vocês. Tanto é que nossa equipe já preparou o quiz. Deixa eu ver qual que é a pergunta de hoje. Olha, não, produção, 4 craques na tela? Que isso? Na sua opinião, qual a melhor camisa 10 em Copa do Mundo pós-Pelé? Nossa, foi o Raí em 1994? Foi o Rivaldo em 2002? Nossa, Ronaldinho em 2006 não levou a Copa, é verdade, mas fazia parte do quadrado mágico? Ou o menino Ney na Copa de 2022? Manda sua mensagem que nossa produção pegou pesadíssimo hoje, hein? Gostei, viu? Gostei. Parabéns, Felipe, Thiago, Lucas, José Cabral, toda a nossa equipe. Muito obrigado por vocês estarem confiando sempre nesse programa Placar Esportivo. Aí, Rivaldo, Ronaldinho ou Neymar? Pós-Pelé, qual desses aí envergou melhor a camisa 10? Temos ali 3 campeões mundiais e um grande craque que ainda não foi, quem sabe possa ser em 2026. Meus amigos, que pergunta, hein? Até eu, se me perguntar agora de bate-pronto, eu confesso que eu vou desviar um pouco, viu? Porque Raí jogou demais. O Rivaldo 2002 foi o cara. O Fenômeno fez os gols, mas o que o Rivaldo fez, jogou, carregou, deu assistência no primeiro jogo contra a Turquia, no último abriu as pernas contra a Alemanha, contra a Inglaterra fez o gol de empate. Olha, jogou demais aquela Copa. E também sem contar com o gaúcho, né? Ronaldinho foi campeão em 2002, 2006... não tão protagonista, mas foi um grande craque, virava o rosto, jogou muito. Cada um tem as suas nuances, então manda sua mensagem que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que nessa segunda, daqui a pouquinho, o Dr. Luiz Eduardo já está ali, prontinho para trazer informações no quadro Placar do Coração. Então, fique quietinho aí que o programa está apenas começando. Mas antes, vamos pegar um voo juntos? Vamos lá para a NBA? Porque a Bruna Medeiros está, tinindo para trazer as informações. Fala, Bruninha! Boa noite a você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos jogos desse final de semana na NBA. Você reparou no detalhe que a Bruninha trouxe? O Shai Gilgeous-Alexander, meu amigo, do OKC, tá voando baixo. Ele parte como um dos grandes favoritos a ser o MVP da temporada. Olha, tá jogando muito, fez mais de 30 pontos nesse jogo, ajudou o time do Oklahoma a estar novamente na primeira posição. Deixa eu ver, produção, a classificação da Conferência Leste. Primeiro, os Cavaliers estão na liderança, mantendo a sua primeira posição, os Celtics em segundo e os Knicks, Bucks, Pacers e Pistons na sequência. Já na Oeste, olha só o OKC, hein, o time do Shai, como tá voando baixo, apenas 8 derrotas, o time que menos perdeu, o time de Oklahoma tá voando baixo. Lá na Paycom Center Arena, lá em Oklahoma, os Rockets, Grizzlies, Nuggets, Lakers e Clippers. Os 2 times de Los Angeles, hein? Os Lakers e os Clippers estão ali entre os 6 melhores. Meus amigos, mas os 2 times da Flórida também querem vaga. Tem jogos hoje, produção? Deixa eu ver para informar. Tem muitos, hein? Vamos destacar 3 aqui. Primeiro, vamos ali com o Minnesota, que recebe o time do Atlanta. E também tem o clássico lá na Flórida, dessa vez em Miami. Os Heat recebem na sua arena, na Kyocera Arena, o time do Orlando Magic. E também os Cavaliers, que é líder da sua conferência, recebe os Pistons. E nada melhor do que ver também os Celtics enfrentando os Rockets, os 2 vice-líderes das suas
conferências. Um vice-líder da Conferência Leste, o outro vice-líder da Conferência Oeste vão se enfrentar. Os horários estão na tela para você, amante da NBA, da bola laranja, poder acompanhar todos os jogos. Nós trazemos notícias, classificações e detalhamos os horários dos jogos para você que gosta de ver aquelas cestas bem precisas. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, eu quero ver a sua mensagem sobre esse quiz que nossa produção preparou. Daqui a pouquinho você vai conferir qual dos 4 camisa 10 foram melhores na sua opinião. Tá aí na tela. Será que foi o Raí em 94? Foi em 2002 o Rivaldo? Não, em 2006 o Ronaldinho Gaúcho? Ou o menino Ney na Copa de 2022 no Catar? Eu quero saber qual desses camisas 10 na era pós-Pelé representou melhor a nossa seleção? Eu já tenho a minha escolha, viu? Daqui a pouco eu te conto qual é. Eu vou beber minha água, 2 minutinhos. Aí, meu amigo, se prepare, o programa vai de início ao final, sem pausa para você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria em meu coração, poder comunicar com você e ainda trazer informação do mundo do esporte. Aí é bom demais. Lá em Anápolis, no Jonas Duarte, meus amigos, minhas amigas, um jogo cheio de polêmica, é verdade. Com esse lance aí, Breno Herculano na bola, o zagueiro do Anápolis também um pouco mais atrás, um braço em cima e um pênalti marcado. Além disso, ainda teve a expulsão do jogador do Anápolis. Meu Jesus amado, o árbitro foi tão mal, mas tão mal nas suas decisões, que ele estava escalado para o jogo entre Atlético e Vila para operar o VAR e nem sequer foi. A Federação Goiana assumiu todo o erro dele e tirou ele desse jogo de ontem lá no estádio Antônio Ascioli. O Breno Herculano, para muitos, é um lance interpretativo. Ele já chuta a bola, né? Antes do contato por cima que há entre ele e o zagueiro do Anápolis. Então, nesse caso, já tinha chutado, a ação fica invalidada. Ah, mas ele deu o pênalti, ele não pode fazer 2 ações. No caso, dar o pênalti e expulsar o jogador. Falta normal para amarelo, também tem isso. Esses assuntos de arbitragem ficam muito pertinentes para o nosso quadro Placar da Arbitragem, para um comentarista nato que já esteve lá dentro trazer detalhes sucintos. A verdade é que o Goiás venceu com o gol de Tadeu, o segundo dele no Campeonato Goiano, estreou marcando contra o Goiatuba, marca novamente lá no Jonas Duarte. O Goiás coleciona sua segunda vitória consecutiva, fará um jogo já nesta terça-feira diante da Jataiense no estádio Alê Pinheiro, contra a própria Jataiense às 19h30 amanhã. E domingo tem o maior clássico do Centro-Oeste, lá no estádio Serra Dourada. Vai ser um grande jogo entre Vila Nova e Goiás, o maior clássico dessa região Centro-Oeste, que movimenta sentimentos diferentes. Daqui a pouco nós vamos destrinchar sobre esse clássico. O Jair Ventura viu o jogo da seguinte forma, veja aí. Primeiro, enaltecer o nosso adversário, um adversário que está disputando a Série C. Estava invicto até o jogo de hoje. Muito difícil jogar aqui. Provavelmente todas as equipes que vierem jogar aqui vão encontrar dificuldade. E o Goiás soube entender o jogo. Nós sabíamos das diagonais longas dele, o peso, né, que eles fazem com muitos jogadores chegando na área. Mas a gente, mesmo não sendo o gramado ideal que facilita o nosso modelo de jogo, a gente conseguiu ter mais o controle, ter mais posse, mais finalização, enfim, e a segunda vitória consecutiva. Então é valorizar essa segunda vitória. A gente já está em segundo na competição, a gente ficou 2 jogos sem ganhar e parecia que o mundo ia acabar, e agora a gente já tem 2 vitórias consecutivas. Então é manutenção de performance, manutenção de resultado, vitória importante contra um adversário muito difícil. Então a gente tem que valorizar esse ponto. Para parabenizar meus atletas, mais uma estreia. O Gonzalo ainda não tinha estreado. O DG foi muito bem ali na lateral, falei com ele, a gente optou em um jogo botar o Caito ali adaptado. Hoje ele sustentou, ficou cansado, gramado pesado, mas sustentou bem e nos ajudou essa segunda vitória aí consecutiva. Exatamente. Alguns jogadores nem sequer tinham estreado, outros
tiveram poucos minutos em campo. O time do Goiás está engrenando aos poucos, está ganhando cancha. É verdade que ainda é muito pouco? É, sim, senhor. Mas o time do Goiás completou agora 3 semanas da apresentação oficial depois desse Réveillon. Então, os princípios, treinos, ideologias do próprio Jair Ventura estão sendo implementadas aos poucos. O time está se soltando jogo após jogo. Conseguiu mais uma vitória difícil diante de um bom Anápolis lá no Jonas Duarte. Então, tem que ser valorizada, sim, essa vitória do Goiás. Se foi do pênalti ou não, isso já é outro critério. Se foi roubado ou não, se a decisão do árbitro foi interpretada de forma diferente, se ele teve aquela visão, isso já é a parte. Só estou comentando da vitória, que o Goiás venceu. O que vai ficar na história é que ele venceu por 1-0, somou 3 pontos, já está com 7 na tabela de classificação e agora tem 2 jogos dentro de Goiânia. Um contra a Jataiense na terça e domingo diante do Vila Nova, o maior clássico. Em falar em Vila Nova, o torcedor do Tigrão deve estar, hein? De sorriso, orelha a orelha, hoje espalhados pelo estado de Goiás, porque através dessa bola de Diego Torres, encontrou a cabeça de Igor Henrique, já fazendo o primeiro gol diante do Atlético Goianiense. Abria a contagem em um primeiro tempo meteórico da equipe colorada. Entrou de forma avassaladora, nem sequer respeitando que do outro lado tem o tricampeão goiano. Abriu a contagem e depois, em uma jogada de instinto puro, de genialidade, de confiança nas alturas, Emerson Urso tinha 3 opções de passes, inclusive o Elias correndo por baixo, ganhando território, ganhando terreno para sair em disparada para o gol, e ele faz isso. Antes do meio campo, faz um gol que o Pelé tentou em vida e não conseguiu. Fazendo o segundo gol e calando o estádio Antônio Ascioli. Um primeiro tempo de forma íntegra, avassaladora, consegue fazer o terceiro gol com ele, Gabriel Poveda, abrindo a contagem dos seus gols com essa camisa número 9 do Vila Nova. 3-0, acredito que nem o torcedor mais fanático e fiel do Vila Nova sonhava com esse primeiro tempo. E eu te digo mais, na escalação e na forma de desenhar os jogadores em campo, Rafael Lacerda foi muito feliz. Contou com a astúcia, contou com a sua experiência de trapacear, no bom sentido, as ideias do Rafael Guanais lá dentro do seu estádio. A verdade é que o Vila foi unanimemente verdadeiro campeão e venceu com critérios do primeiro ao último minuto. O Atlético fez esse gol com Caio Dantas após o chute de Shailon, que o Kozlinski até toca na bola, mas ela vai e toca na trave e sobra para o Caio Dantas fazer e diminuir a contagem, mas foi só o segundo tempo em que o Vila soube administrar, o Vila foi gigante, ganhou todos os duelos, o Atlético entrou com um pezinho ali, não vou, o Vila considerou realmente um clássico de verdade, que é Vila Nova e Atlético. São 2 gigantes aqui da nossa região e por isso o Vila Nova foi justo merecedor da vitória e agora enfrenta no meio da semana mais um jogo em casa, o Craque, e no domingo recebe o maior clássico no Serra Dourada, onde já foram vendidos mais de 6 mil ingressos até o dia de hoje, hein? Imagina até domingo quantos torcedores do Tigrão não vão estar aí na expectativa de voltar a vestir vermelho e branco no Serra Dourada. Vamos ouvir os treinadores? Primeiro, o que ganhou. Fala aí, Lacerda. E esse planejamento, ele não é só do Lacerda, ele não é só da comissão técnica, né? Os setores que envolvem o futebol do Vila. Desde a minha contratação, quando a gente lá, comecei a conversar com o presidente Hugo, comecei a falar com o executivo, com o Alarcon, com o Yuri, que é o coordenador, a gente montou esse planejamento, a gente não rodou esse elenco aqui à toa para chegar no clássico inteiro, não, a gente rodou o elenco porque a gente montou um grupo, né, que a gente entende que a gente pode fazer isso. Eu não tenho, volto a dizer, talvez muita gente vai dizer que esse é o time titular, pode ser que sim, o tempo vai dizer isso. Mas assim, a gente não pode achar que foi só esse jogo. É todo um planejamento que foi feito. Claro que hoje, com certeza, uma atuação muito sólida, uma atuação onde a equipe conseguiu absorver e executar dentro de campo os nossos conceitos que a gente trabalhou desde o primeiro dia de pré-temporada. Aí não preciso aqui estar falando quais são eles, mas ficou muito claro essa aproximação de alguns atletas dentro do setor do campo. E agora a gente tem que continuar com os pezinhos bem no chão, porque recém a 4ª rodada, o Vila tem um ano muito longo pela frente. Eu, apesar da idade, já passei por muita situação dentro do futebol. Se quarta-feira a gente não ganhar em casa do Craque, já paga essa vitória aqui. Claro que ela fica na história, mas já paga. Então, eu sei que meus atletas são profissionais o bastante para entender que a gente tem que ter o pezinho no chão e continuar trabalhando muito sério.
pezinhos no chão e continuar trabalhando muito sério. Foi isso que Lacerda pontuou e pregou logo após o jogo. É isso mesmo, Vila Nova não ganhou nada. Ganhou apenas 3 pontos, que serve de base para a sequência do campeonato. O primeiro clássico do ano venceu por 3-1, justo, uma vitória merecida do início ao fim. E parabéns para você, Rafael Lacerda. Muitos questionaram a sua chegada. Aos poucos você vai fazendo com que os jogadores acreditem na sua metodologia. É um dos times invictos do Campeonato Goiano. Ninguém ganhou do Vila Nova até o momento. Em 12 disputados ganhou 10. 3 vitórias e um empate em Anápolis, consegue manter essa invencibilidade e é líder do Campeonato Goiano. Então, e ontem, parabéns pela sua escalação. Você foi muito bem em colocar no meio-campo Torres, Igor Henrique e também o João Vieira como cabeça de área, a função que ele faz e desempenhou muito bem lá no Paysandu. Parabéns, o Vila Nova foi justo merecedor do início ao fim. Já o presidente do Atlético falou isso aí, veja aí. Acho que o Vila mereceu, né? Acho, não, tenho certeza. Mereceu, o Atlético jogou sempre no desespero, sempre perdeu o equilíbrio, né? Os gols foram acontecendo muito cedo, tudo em falhas, né? Gol, bola parada, depois aquele gol ali de longe, né? E depois o contexto do terceiro já uma outra também falha, que não fechou no lado direito ali. Agora, eu não vou ficar falando de arbitragem, eu preciso preocupar em organizar minha equipe, que é uma equipe que está em formação, a gente ainda precisa de algumas peças e essas coisas vão ficando nítidas e a gente vai continuar trabalhando. O Atlético já passou por essas dificuldades e nós vamos, com certeza, primeiro objetivo é ajustar a equipe em alguns setores, tem que melhorar, ele sabe disso, né? O dia a dia dele é muito bom, o time é bem treinado, com muito conteúdo, né? Mas tem que melhorar, a gente precisa de resultado. O Atlético tem uma equipe que tem que estar melhor pontuada, né? A gente perdeu algumas situações, o descontrole da equipe, taticamente falando, me assustou, né? Mas nesse momento eu preciso de pacificar e buscar alternativas, né, para que a gente tenha um grupo também mais homogêneo e que ele possa conseguir nisso fazer as escolhas certas para que a gente consiga dar uma guinada no campeonato e atingir a nossa meta, que é chegar na final do campeonato. Palavras do Adson foram fortes, hein? Primeiro ele pontua que o Vila, tenho certeza que foi justo merecedor. Depois ele fala que o Vila Nova soube fazer a leitura do jogo e que quando questionado sobre o trabalho do Rafael Guanais, ele fala que precisa de alguns ajustes, sim senhor, para saber se realmente ter peças ali, alguns jogadores, alguns ajustes. Cita até o William Potker, que está treinando bem, o próprio Marcelinho que chegou. Então assim, ele sabe do que tem que fazer, sabe os atalhos e o caminho para chegar à grande decisão do Campeonato Goiano. Por isso que é tricampeão. Adson Batista reconheceu a derrota, reconheceu o peso de ter tomado 3 do Tigrão dentro de casa, mas também deixou mostras que vai fazer com que esse time, através das mãos de Rafael Guanais, possa, quem sabe, voltar a sorrir no Campeonato Goiano. A verdade é uma só, né? O Atlético ontem levou um baile da equipe do Vila Nova. Mas não só tivemos Campeonato Goiano, tivemos muitos. Mas olha, vocês estão preparados para o que vem aí? Preparem o fôlego, pegue sua água, coloque do lado do sofá, porque agora nós vamos de norte a sul, de leste a oeste, com os gols dos regionais espalhados pelo Brasil. Põe na tela. Pelos campeonatos estaduais tivemos muitos jogos. Meus amigos, o Goianão tá pegando literalmente fire. É isso mesmo. O time do Goiatuba conseguiu arrancar o empate no finalzinho. O próprio líder do campeonato Inhumas, que não tinha perdido, rapaz, conseguiu, olha só, ter a primeira derrota, 12 pontos, ganhou 9. Falando em Inhumas, tem um menino lá muito bom, rapaz, o Lucas Goiano, atacante. Olha, já está tendo a sua oportunidade, foi inscrito a partir do segundo jogo, vai ter os seus momentos lá com a camisa do Inhumas, da Pantera, que está muito bem, é a vice-líder do Goianão e quem sabe aí ele possa brilhar e fazer muitos gols. Deixa eu ver a classificação do Campeonato Goiano, produção, põe na tela, o Tigrão é o líder, disparado o melhor time nesse momento, o único invicto do Campeonato Goiano, de 12 pontos ganhou 10, o Inhumas, da Pantera Cor-de-Rosa, do estádio Zico Brandão, é o segundo com 9 pontos, Aparecidense, Goiás, Jataiense,
todos com 7 pontos, 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A Abecate de Ouvidor venceu o clássico lá da cidade de Ouvidor e Catalão, foi a 6 pontos. O Dragão tem 5, os mesmos de Anápolis. Goiatuba, 4, Craque de Catalão, 3 e os 2 times na lanterna juntinhos, Goianésia e Goiânia, em 4 jogos, apenas somou 1 pontinho apenas. Já tem confrontos amanhã, viu? Se prepare, o Goianão não para. A rodada número 5 vai acontecer assim. O Goiás recebe a Jataiense amanhã, às 19h30, no estádio Ale Pinheiro. O Vila Nova recebe o Craque de Catalão na quarta, às 19h30. À mesma hora que no Antônio Ascioli, em Campinas, o Atlético recebe o Goianésia. A Aparecidense, no mesmo instante, entrará em campo ali no seu estádio Aníbal Batista de Toledo para enfrentar o time de Lucas Goiano, o Yumas. Também o Goiatuba entrará um pouquinho mais tarde em casa para enfrentar lá no Divino Garcia Rosa a Abecate de Ouvidor. E o Anápolis, à mesma hora do jogo do Goiatuba, às 20, recebe no Jonas Duarte o Lanterna, o time do Essival Martins, o Goiânia Esporte Clube. Tá aí a 5ª rodada para você conferir tudo aqui do nosso campeonato goiano de 2025. Que alegria, viu, falar do nosso estado de Goiás. Olha, até arrepia, porque é aquela regionalidade que está intrínseca na gente. Tão intrínseca que agora chegou o momento de eu falar de uma empresa que tem só 40 anos. Nem eu cheguei a isso em vida ainda. E essa empresa já tem história, tem nome, tem credibilidade. Estou falando da Papelaria Tributária, sempre bem regida pelos irmãos. Um abraço ao seu Enio, ao Juarez e agora a bola da vez na Papelaria Tributária. Alô, universitários, temos um recado especial para vocês. Põe aí. A chamada agora é para os universitários. A Papelaria Tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários. Todo material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Pegou o recado aí, universitários? A volta às aulas é lá, na Papelaria Tributária. O Instagram, @Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E eu fui lá, viu, garantir os materiais escolares de ambos dos meus meninos e foi tudo muito bacana, bem recebido, preço de qualidade. Gente, são 40 anos que dispensa comentários. Seu Juarez, estive com ele na semana anterior, antes da minha viagem, fui muito bem recebido uma vez mais. Quero agradecer pelo café, pelo bom papo, pelo aprendizado, pela experiência de vida que o senhor tem e também muito feliz e honrado. Eu, em nome de toda a equipe, nós sentimos esse peso, essa grandeza da sua empresa estar aqui com a gente. Então, muito obrigado em nome de toda a nossa equipe do Placar Esportivo por poder representar a vossa marca aqui no nosso programa. Vamos seguindo? Falando agora do menino Ney, que é do tamanho da Tributária. Olha só, hein? A grandeza que faz o menino Neymar ser referência no mundo inteiro. E notícia que espalhou-se hoje foi a seguinte: Al Hilal já deixou o Neymar livre no mercado para ele assinar com qualquer clube. Visto que ele recusou ir para o Chicago Fire lá nos Estados Unidos, Neymar teve uma conversa com Jorge Jesus Franca, hoje, lá em Riad. Teve uma conversa com os Sheiks e está tudo acertado. O menino Ney é aguardado já na quarta-feira com seus parceiros no avião privado, chegar em São Paulo, lá na zona da Baixada Santista, e vai ser apresentado novamente no clube que projetou-lhe para o mundo do futebol. Neymar precisa voltar a sorrir. Foi com essas frases que Jorge Jesus disse a um jornal, um tabloide português chamado Jornal Record. Neymar precisa voltar a sorrir. A alegria está nos pés desse menino. Então, temos que aguardar e ver novamente esse sorriso, essa irreverência, o drible e, quem sabe, dentro de casa, ao lado dos seus parceiros, dos seus amigos, de toda a torcida santista, o menino Ney volte a ser alegre, a ter a alegria de jogar futebol, fazer essas graças, a genialidade, a magia está nele. Temos que acreditar. Se vai acontecer novamente o que ele já fazia, veremos. Temos somente que valorizar porque ele é muito bom. Podem não gostar do Neymar com vida pessoal, blogueiro e tal, midiático, mas onde ele põe a mão, meu amigo, vira ouro, viu? Só dele falar que vem pro Santos, já mexeu aí muitos bastidores de empresários querendo patrocinar a camisa do Santos. Só pra você ter uma ideia. Põe na tela os números do menino Ney, produção, deixa eu ver.
Tá aí, o início da temporada em 2022-23 pelo PSG, Brasil e Hilal foram 45 jogos, 40 titular, 24 gols, 24 assistências, ou seja, ele jogou 45, participou de 48 gols. Simples assim. 74 minutos para participar de gol, 117 passes decisivos, 31 grandes chances criadas, 86 dribles, ele é uma média 7,6, é o menino Ney, 32 anos, que pode estar pintando no Santos Futebol Clube aí brevemente. Será que vem? Vamos ver. Falando também dos assuntos que aconteceram ao longo do dia, lá em Minas Gerais, rapaz, a torcida do Cruzeiro tá louca, maluca. E tanto é que o Matos chegou e falou assim, vem cá, Fernando Diniz, vamos ter uma conversa séria. E despediu o treinador. Fez a pré-temporada nos Estados Unidos, pediu algumas contratações. O dinismo lá, dizinismo, já estava começando a emplacar e não durou muito não. Diniz, pegou descendo, já não é mais o treinador do Cruzeiro, empatou com o Betim dentro do Mineirão, 1-1, a torcida ficou louca, maluca. E o Fernando Diniz não aguentou a pressão e Renato Gaúcho é aguardado nas próximas horas, já do dia de terça, porque agora não vai, né, pegar um voo para lá, mas é aguardado e pode ser o novo treinador do Cruzeiro para comandar esse estrelato, né, de Fabrício Bruno, Cássio, Fagner, Carlos Eduardo, Gabriel Barbosa, Dudu. Meu Deus, tá montando um time lá de alta idade. Vamos ver, né? Vamos ver se pega liga. Só o Renato Boleirão, aquele jeito dele lá, né? Boleirão, bonezinho pra trás. Pra quem sabe fazer os caras jogar e acreditar na lábia dele, né? Vamos ver. A verdade é que o Fernando Diniz, com a camisa do Cruzeiro, teve esses rendimentos aí. Foram 18 jogos apenas, 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento muito baixo, 35,2%, 15 gols, 21 gols sofridos. Ou seja, ele fez pouco e sofreu muito, 57% posse de bola, foi vice-campeão da Sul-Americana, o terceiro time com menos pontos no Brasileirão 2024 no seu período e começou a temporada 2025 com uma vitória, um empate e uma derrota. Fernando Diniz, a fase não tá boa, hein? Rapaz, o cara foi campeão da Conmebol Libertadores, hein? 2023, como que o mundo, dá volta rápido, né? O futebol é muito louco mesmo. Foi o melhor treinador da América do Sul e agora não serve pra ninguém. Vai vendo. Quem não serve pra ninguém lá na Europa, mas serve aqui pro Brasil, é esse aí, cujo nome dele, coincidentemente, é o mesmo do meu. Estou falando do lateral direito Danilo, que nem na seleção tá jogando nada, meu Jesus amado. Danilo vai ser apresentado no Flamengo, já rescindiu com a Juventus de Turim e é aguardado nas próximas horas, fará a dupla que já fez também lá na Juventus, Alexandro na esquerda e Danilo na direita. Ambos os laterais já estão alinhados. O Alexandro já faz parte do elenco do Flamengo, com contrato até o final do ano. E Danilo vai assinar por 2 temporadas e vai ser o número 2. Assim, vai disputar a posição com Wesley, que pode ainda ser vendido nessa janela lá. A verdade é que eu não traria o Danilo. Para mim, é um jogador que está caindo muito de forma, o rendimento dele deixou a desejar demais, não é o mesmo Danilo, não sei o que se passa, mas eu não traria um time da magnitude que é o Flamengo. Mas quem sou eu, né? Eu estou aqui em Goiás, no programa, então os scoutings do Flamengo, Felipe Luiz deve ter observado e vão acreditar que ele possa, com a sua experiência, agregar ali no setor direito. Veremos, as notícias do dia de hoje. Produção, vocês prepararam o quiz de hoje, eu quero ver, na sua opinião, qual melhor camisa 10 em Copa do Mundo pós-Pelé? Gente do céu, eu vou querer a opinião de todos vocês. Será que foi o Raí 94? Foi o 10 daquele time que tinha Bebeto, Romário, Dunga e Leonardo? Não, foi o Rivaldo, Danilo. Em 2002, você tá louco? Ele fez o Ronaldo e o Ronaldinho Gaúcho andar. Ele deitou e rolou, assistia os caras, corria. Não, mas o Ronaldinho foi mágico, né? Ele trouxe o Barcelona de volta. Ali em 2002 foi campeão, 2006 no quadrado mágico. Não, mas o Neymar vocês estão esquecendo, né? Uma geração que só tem ele. Tá correndo sozinho aí já tem uns 10 anos, meu amigo. Desde 2014, correndo errado, sozinho. Ninguém acompanha o menino Ney. Enfim, pra você, qual que é a sua opinião, hein? 629-9528-3890. Manda aí uma pergunta muito interessante que nossa equipe hoje preparou para vocês. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, através do Timóteo Abreu, ele que faz parte aqui do nosso programa Placar Esportivo. Muito obrigado, Timóteo, por ter trazido aqui o Wesley Pinheiro, ele que é proprietário ao lado da Nicole Pinheiro também, da marca Zagna Fitness.
Ela que é referência na moda fitness e também moda jeans. Daqui a pouco ele vai nos explicar mais como isso e quem sabe você de casa, maridão, prepara, hein? Pode estar aí comprando roupa fitness para mulher, vê ela bonita no beach tennis, na academia, na aula de pilates e as roupas de malhas da Zagna Fitness têm qualidade. Daqui a pouquinho eu vou para o intervalo. Na volta teremos o placar do coração também com ele, que já está ali prontinho para levar informações, pertinentes sobre o coração. Luiz Eduardo já está pronto. Até já. Estamos de volta com o seu programa Placar Esportivo. Daqui a pouquinho nós vamos lá para a Austrália. Yannick Sinner venceu, mas Madison Keys, superou a número 1. Daqui a pouquinho eu te conto. Porque agora, meus amigos, chegou um momento que é muito pertinente na nossa saúde, no nosso bem-estar, na prática esportiva. É o momento de receber informações valiosas com ele, Dr. Luiz Eduardo, no Placar do Coração. Doutor Luiz Eduardo, muito bom revê-lo. Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite a você aí de casa que nos assiste. Muito feliz em estar aqui mais uma semana com o Placar do Coração. Doutor, eu tô sabendo, como sempre, você estudou assuntos muito interessantes para trazer para o nosso amigo e amiga que está em casa. Me conta qual é o tema de hoje? Danilo, hoje eu trouxe um tema especial para os nossos telespectadores. E eu vou te mostrar o porquê. Só para te dar uma palhinha. Você sabia que apenas 30 minutos por dia são suficientes para proteger o seu coração? Mesmo? De atividade física? Só isso, 30? Só isso. Marcado no relógio? Então eu tô bem, porque eu faço um pouquinho mais que isso. Danilo, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive pela qual eu tenho o título de cardiologista, a recomendação é de que sejam feitos 150 minutos por semana de atividades físicas aeróbicas de leve a moderada intensidade. Ou seja, uma caminhada, uma corridinha leve, uma dança ou alguma outra atividade mais tranquila. Agora, se a atividade física for de uma intensidade maior, como, por exemplo, uma corrida mais pesada, um crossfit, o seu beach tennis, o meu futevôlei, bastam apenas 75 minutos por semana. Ah, é? Ô, Luiz, fazendo as contas rápidas aqui na minha cabeça, eu vi que eu faço mais do que isso. Significa, então, que o meu coração está mais protegido que o dos outros ou não? Exatamente, Danilo. E olha que interessante, esses benefícios para o coração, como a prevenção de doenças cardíacas, cardiovasculares de modo geral, eles aumentam à medida que você aumenta a quantidade, a duração e a intensidade dessas atividades físicas. Ah, é? Danilo, e é uma coisa tão simples que eu te digo o seguinte, as pessoas não deveriam ser sedentárias. Sabe por quê? Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte, se você pega as suas 24 horas do dia e divide em períodos de 30 minutos, você vai ter 48 períodos de 30 minutos. Você precisa de apenas um desses 48 períodos para fazer atividade física. Olha, ou não é muito pouco? É muito pouco. Mas e quem está em casa, amante da academia, da musculação, que acorda 4, 5 da manhã, ou então que vai depois do expediente, 6, 7, 8 da noite, e vai fazer a musculação, quer dizer que ele não está tão protegido assim só levantando peso? Danilo, excelente pergunta. Obrigado. Segundo os estudos mais recentes, atividade física resistida, como a musculação, também protege o seu coração. No caso da musculação, bastam apenas 75 minutos por semana de atividades resistidas para você ter já os benefícios da proteção do coração. E assim como a atividade física aeróbica, quanto maior a quantidade, quanto maior a intensidade e a duração, mais benefícios para o coração você vai ter. Então, só mais uma dúvida, doutor, por gentileza. Qual que é melhor, atividade aeróbica ou a musculação? Danilo, eu tenho certeza de que essa pergunta é a mesma de várias pessoas que estão nos assistindo aqui. Qual que é o ideal? O ideal é que a gente consiga associar as duas. Quando a gente associa a atividade física aeróbica com a atividade física resistida, como a musculação, a gente vai ter mais benefícios do que se a gente fizer isoladamente uma das duas.
Exatamente, muito bom, hein? Que isso, doutor. Eram dúvidas que até eu tinha também nesse pós-futebol. Mas quem está em casa, como você até citou, o nosso amigo, nossa amiga diariamente que nos acompanham, ele tem dúvida, antes de qualquer atividade física, seja ela aeróbica ou musculação, é necessário fazer um atendimento, um exame cardiológico, doutor? Como que faz para ter você como esse analista? Danilo, exatamente. Como a gente sempre vem falando aqui, é muito importante, antes da gente iniciar a atividade física, fazer um check-up, fazer uma avaliação cardiológica. E você aí de casa, tem interesse em fazer uma avaliação comigo? Muito simples. Basta você pegar seu celular, apontar a câmera dele para esse QR Code que aparece aqui na sua tela, que você vai falar diretamente com a Thaís, a minha assessora. E se você tiver alguma dúvida sobre outros temas de cardiologia, quiser falar diretamente comigo, é só você ir no Instagram, no @drluizeduardo.cardio. Que vai ter todo esse acesso. Tem tudo a ver com a prática do esporte, né? O nosso programa Placar Esportivo traz e preocupa com a sua saúde. Como é bom você ter uma vida saudável, alimentação correta, prática esportiva, aeróbica, anaeróbica, entender a atividade do seu coração e ter uma vida saudável com apenas 30 minutos de atividade física diária. Doutor, sempre muito bom, assuntos interessantes que o senhor traz aqui pra gente. Danilo, eu gosto muito de trazer esse tipo de tema, não só para mostrar os benefícios da atividade física, mas também para incentivar você aí de casa a sair do sedentarismo. Inclusive, dentro da avaliação cardiológica, existe um parâmetro que avalia o quão saudável você está, quantos anos você pode ter, você pode chegar. Mas você já sabe. Isso é tema para o programa da semana que vem. Doutor, muito bom. Até eu já tô curioso para esperar na próxima segunda. Mas eu acho que eu vou te perguntar em off. Você me responde? Quer um spoiler? Quero. Já ouviu falar em VO2 máximo? Já ouvi falar, quando eu jogava futebol. Exatamente. Mas quer dizer que depois do futebol ainda tem que fazer isso? Com certeza. Ai. Segunda que vem você explica no nosso quadro Placar do Coração. Muito boa noite, obrigado pelas informações. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, para mim é um prazer. Até semana que vem. É isso mesmo, Dr. Luiz Eduardo com o quadro Placar do Coração. Doutor, vamos juntos olhar para essa câmera e chamar os gols da Copinha? Porque os maiores campeões estão aí, mas o maior de todos não levou o título. Então chama ali, doutor, os gols da Copinha. Bora ver esses gols. O São Paulo É isso mesmo, Bruno Alves na locução, meu amigo Bruno, também da Rádio Brahma FM. Parabéns ao São Paulo, hein, rapaz? O goleiro do Corinthians estava brincando ali com a bola, de repente, virou o jogo. Ai. E o São Paulo, tricolor paulista, que já não levava o título desde 2019, conseguiu o triunfo em cima do maior campeão, não é isso, produção? Deixa eu ver aí os títulos. O Corinthians levou 11 vezes já. O Fluminense, o Inter e o São Paulo são pentacampeões. O Flamengo, tetra. O Galo Mineiro, tri. O Santos também. Já o Nacional de São Paulo, olha, 2 vezes. Assim como o Palmeiras, Ponte e Portuguesa. Rapaz, mas para chegar no Corinthians ainda falta, hein? Tem chão demais, é o maior campeão. Já entra na Copinha sabendo que o Corinthians tem uma vaga na final, né? Porque, olha só, estava vencendo o jogo e tomou a virada. Parabéns aos meninos do São Paulo que fizeram uma semifinal incrível e chegou na decisão com mérito e levou. Quem levou também foi esse aqui, ó. Jannik Sinner, o italiano, de apenas 26 anos, é o melhor tenista disparado da atualidade e provou isso dentro das quadras. Surpresa! Ninguém para Jannik Sinner, ele é o primeiro colocado, disparado com 11.830 pontos. Alexander Zverev, o finalista, derrotado com 8.135. Carlitos Alcaraz subiu para terceiro com 7.000 pontos. Taylor Fritz com 5.050. Casper Ruud com 4.160. Novak Djokovic, que entrou o torneio em sétimo, subiu uma posição, passando Danil Medvedev. A Alexander de Minaur em oitavo, Thomas Paul, que chegou também nas semifinais, em nono, e João Fonseca, e o brasileiro, pela primeira vez entre os 100 melhores tenistas, e segundo as palavras do próprio Jannik Sinner, ele estará entre os 25 até o final do ano. Já no feminino, ela perdeu o título, beleza? Mas ainda líder disparada, não tão disparada, né? Aryna Sabalenka, e seguida de perto da polaca Iga Swiatek. Coco Gauff em terceiro, americana, a italiana Yasmine Paolini em quarto, Helena Rybakina, a russa, em quinto, Jéssica Pegula, muito boa, hein? Cuidado com essa italiana. Em sexto, Martin Case, que foi a campeã do Aberto da Austrália em sétimo, a chinesa Zheng em oitavo, Emma Navarro, a americana em nono e Beatriz Haddad em 16ª colocação. É o ranking das meninas. Vamos dar um giro então de gols também, voltando ao futebol, porque na Europa teve muitos gols por lá. Põe na tela.
pela Premier League. O Casa Pia venceu o Benfica, o Porto empatou em casa, Galeno errou 2 pênaltis ainda. Meu Deus do céu. Pessoal, um beijo grande, vamos embora. Amanhã, às 18h30, estaremos de volta.